Nós estamos, meus irmãos, após termos terminado a carta de Tiago, estamos falando sobre o livro subsequente, que é a primeira carta de Pedro. Então eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia lá. Muito embora nós já tenhamos lido esse trecho pelo menos 3 vezes, nós vamos ler, talvez aí uma 4ª vez, o trecho que vai do versículo 3 ao versículo 12, desse primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Isto, meus irmãos, porque muito embora nós já tenhamos feito a leitura desse texto em alguns momentos, nós não pudemos chegar na parte que vai do versículo 10 ao versículo 12, porque nos detivemos aqui na exposição dos anteriores. Então, se Deus assim nos permitir, nós recapitularemos o que passou e assim poderemos avançar pelo menos até o versículo 12, ok? Então vamos ler, irmãos? Eu quero começar a leitura no versículo 3, como eu disse, e ir até o versículo 12. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem aí atentamente. A palavra do Senhor diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que anjos anelam perscrutar. Ok, nós vamos ler agora, irmãos, o versículo 11, tá? Não porque ele é mais importante, mas porque nele nós teremos delineada a ideia central do nosso estudo no dia de hoje, tá bom? Vamos ler o versículo 11, então? Todo mundo? Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Amém. Irmãos, muito embora tenhamos passado por uma porção pequena desse livro, o conteúdo teológico que nós temos aqui é bastante vasto e bastante rico. Então, a causa pela qual nós estamos avançando devagar é o fato de que existem muitas coisas para serem exploradas conforme nós vamos andando por esse livro. Só nos 2 primeiros versículos nós gastamos todo o tempo de uma quarta-feira. Por quê? Porque Pedro diz que os eleitos são forasteiros, e aí nós depreendemos desse versículo que a carta toda é um ensino sobre como viver na qualidade de forasteiro nessa terra. Como os forasteiros vivem. E isso por quê? Porque a Bíblia está ligando o fato de nós sermos eleitos para a salvação em Cristo e o fato de nós sermos forasteiros. Então não é uma questão de nós aprendermos a trabalhar como forasteiros, mas é uma questão de Pedro escrever uma carta dizendo como é a vida do forasteiro, para que eu possa comparar a minha vida com isso e ver se de fato eu sou ou não sou. Porque para nós, irmãos, é uma inconsistência nós falarmos que nós temos que ser uma coisa que já está ligada à nossa essência de uma forma inseparável. Por exemplo,
É muito comum nós ouvirmos pregações e estudos de pessoas falando que nós temos que ser sal da terra e temos que ser luz do mundo. Só que esse tipo de pregação é uma pregação que não se sustenta, porque a base bíblica para afirmar que nós devemos ser não existe. Por quê? Porque a Bíblia diz, não que nós devemos ser, mas a Bíblia diz o quê? Vós sois, quer dizer, vocês são. Não é uma questão de num lugar ser e no outro lugar não ser. É uma questão de identidade. Você é ou você não é. Por quê? E aí você vai perceber que a Bíblia é muito exata naquilo que ela fala, porque ela está falando de dois elementos, a luz e o sal, ok? Luz, se ela não acende, não ilumina, ela é luz? Não. Sal, se ele não salga, é sal? Mesmo que ele seja branquinho, cheio ali de grãos e tenha forma, mas se ele não servir para dar sabor, ele é sal? Ou por acaso você compraria no mercado um sal que não salga? Você pudesse jogar o quilo inteiro lá no feijão e não faz diferença nenhuma. É uma compra inútil. E é exatamente esse o ponto de Jesus. Para que serve um sal que não salga? O que o próprio Jesus disse sobre isso? Ele só serve para ser jogado fora. Então, irmãos, da mesma forma como não existe uma luz que não ilumina, ou um sal que não salga, também não existe eleito que não é forasteiro, ok? Esse é o ponto de Pedro. Então não é uma questão de nós lermos o que está escrito aqui e pensarmos, poxa, eu sou eleito, mas eu não tenho sido um forasteiro. Não. O eleito é um forasteiro. E toda a carta, meus irmãos, é uma carta destinada para que nós reflitamos sobre isso. Pedro vai falar como o forasteiro vive nesse mundo. E aí, claro, para a gente não perder o fio da meada, o que é um forasteiro? Forasteiro é aquele que habita numa terra que não é a sua terra natal. A Bíblia nos chama assim em Cristo Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos daqui. Então o nosso comportamento não é voltado para as coisas daqui. E é exatamente por esse sentido que você vai ver Pedro desenvolvendo o argumento no versículo 2, né? Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós já explicamos isso, mas nunca é demais lembrar. Se nós somos eleitos, primeiro nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus vai ter um papel específico dentro desse plano de eleição, que eu vou me referir mais tarde por causa dos versículos que vêm depois. Mas guardando isso aí um pouquinho, você vai ver que nós somos também eleitos para a obediência e a aspersão. Ou seja, obedecer também não é uma coisa que o crente faz mais ou faz menos, ele faz. Se você consegue conceber um sal que não salga, talvez você também consiga conceber um crente que não obedece. Mas não. A Bíblia diz que nós somos eleitos para a obediência. É bem claro o propósito da eleição. Nós somos eleitos porque antes a obediência não era algo que nós cogitávamos no coração, nem por vontade e nem por capacidade. Nós não tínhamos nem mesmo a habilidade de olhar para a lei de Deus e obedecê-la, quanto mais de obedecê-la de fato. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a lei se torna nossa regra. E aí você vai perceber lá em Mateus capítulo 5, que Jesus trabalha exatamente da mesma forma. Porque depois que ele fala, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, qual que é o próximo assunto que ele fala lá em Mateus 5? Vocês se lembram? Lembra, né? O sermão das bem-aventuranças e tal. De repente, depois que ele terminou de falar sobre a luz, qual é o próximo assunto dele no versículo 17 ou 18, se eu não estou enganado? Não penseis que vim para revogar a lei. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então alguém poderia se perguntar assim, mas como que nós somos sal da terra? A resposta é, qual é a sua posição em relação à lei? Quando você olha para os mandamentos de Deus e para os requerimentos de Deus, você olha para isso como algo descartável ou você olha para eles como aquilo que deve ser o seu norte dentro da vida? Porque é muito comum para nós, irmãos, falarmos da lei como algo que já passou, mas isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque quando a Bíblia fala que nós não conseguimos ser salvos pela lei, é por uma razão muito simples. Digamos que você, escravo do pecado, começa a olhar a lei. E aí você percebe que a lei não permite que você adultere, que
que não permite que você roube, não permite que você fale mal de alguém, não permite que você tenha outros deuses diante do Senhor. E aí você vai perceber que tudo isso é o que nós mais gostamos de fazer. Então, eu prefiro não ter contato com a lei de Deus, porque ela me esmaga. A lei diz, ou melhor, a Bíblia diz lá em Romanos, que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, eu descubro o que Deus não gosta através da lei. E como eu vivo de uma forma a ser inclinado para fazer o que Deus não aprova na sua palavra, então eu quero ficar fora da lei. Só que quando o Espírito Santo muda o meu coração, a lei se torna o meu prazer. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que o Salmo 119 é um salmo dedicado à lei. E você vai perceber que todos os versículos desse salmo, e não por acaso o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? É o capítulo que tem 176 versículos que falam sobre a lei. Por que será que o maior salmo do livro dos Salmos é o que fala justamente sobre a lei? Para mostrar para você que a gente não pode viver sem ela. Então, se eu quero obedecer a Deus, mas eu inventei um critério próprio de obediência a Deus, esse critério é falso. Esse critério não se sustenta, não agrada a Deus. E é exatamente por aí que Pedro vai caminhar. Se nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, nós somos eleitos para a obediência. E aí você vai ver que o contexto para o qual Pedro está escrevendo, nós já provamos isso também, é o mesmo contexto para o qual Tiago escreve, que é a perseguição. E a perseguição acontecia na vida dessas pessoas aqui, por quê? Porque eles tinham que pagar um preço pela sua fé. Eles tinham que correr riscos de vida até por causa da sua fé. Então, irmãos, é muito importante que nós lembremos disso. Quando a gente fala que a provação é para aperfeiçoamento da fé, eu não estou me referindo à fé no sentido de que Deus vai me livrar delas. Eu não estou falando que Deus fortalece a minha fé na provação, porque Ele fortalece em mim a convicção de que Deus vai me tirar das minhas situações difíceis. Não vai. E é exatamente aí que entra a presciência de Deus. Por quê? Porque o que é presciência? É um conhecimento prévio. Essa é a palavra que tanto tem origem no grego quanto no latim. É saber antes, ok? E falar que Deus nos elege segundo a sua presciência não quer dizer que Deus nos elegeu porque Ele sabia que lá no futuro nós creríamos. Não tem nada a ver com isso, porque a salvação não é nossa, a salvação é dele. Efésios diz, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, só crê aqueles que Deus capacita a crer. Crer não é um ato humano, crer é um milagre divino, sobrenatural, mas soberano, que Ele aplica em quem Ele quer. Então, a fé que nós estamos falando aqui, irmãos, não é uma fé que diz respeito a eu creio que Deus vai me livrar. Porque, irmãos, se a fé fosse assim, quantas vezes nós já demos os burros na água por causa disso? Eu creio que Deus vai livrar fulano dessa situação. E não livrou. Eu creio que Deus vai curar fulano. E não curou. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Você já orou por alguém que estava doente e não foi curado? Eu já passei por essa experiência. Mas isso significa que tem alguma coisa errada comigo? Com o meu jeito de orar? Então onde é que está a resposta, irmãos? A resposta é que a presciência de Deus colocou a aprovação na nossa vida como uma forma de aperfeiçoamento. Só que, quando a gente vê que tanto Pedro quanto Tiago defendem essa tese, então a fé da qual eles estão falando não pode ser essa fé. Mas é a fé que nos capacita a lembrar que a melhor resposta é a obediência. Sabe como é que eu vou provar continuamente que eu tenho fé? Quando todas as coisas me levarem a não obedecer a Deus, a esquecer-se dos mandamentos de Deus e a fingir que eu não os conheço, eu bato o meu pé e eu digo, mesmo que eu fique sozinho numa multidão, mesmo que eu seja o único que vai obedecer, mas eu vou obedecer. Por quê? Porque eu tenho fé. E como é que nós vamos provar isso no texto? Veja o que diz o versículo 5. Alguém leia o versículo 5 para mim, por gentileza. Perceba, Deus está nos guardando para quê nesse texto? Para o quê? Para a salvação. Primeira coisa. Segunda coisa, nós somos guardados pelo poder de Deus. E aí eu queria te perguntar, que poder é esse?
Nós já falamos isso. Mas caso você não lembre, você vai lembrar comigo agora que Paulo, não Pedro, mas Paulo, chama em Romanos 1,16 uma coisinha especial de poder de Deus. O quê? Lembra? Não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, o que nós estamos vendo no capítulo 1, versículo 5 de Pedro? Que ele está usando a mesma lógica de Paulo. O poder de Deus que nos guarda, meus irmãos, é o evangelho. E ele nos guarda mediante a fé, por quê? Porque se isso é verdade, então obedecer a Deus é sempre a resposta que nós vamos dar quando as pessoas nos convidarem ou quando for mais fácil não obedecer. Eu não sei se você já passou por algum dilema ético da seguinte natureza: eu devo fazer alguma coisa, mas não quero porque eu tenho medo das consequências. Já passou por isso alguma vez? Por que isso é um dilema? O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Ou eu tenho medo de fazer. Por que isso acontece com a gente às vezes? A resposta que esse texto nos dá, meus irmãos, é que nos falta fé. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de querer salvar a própria pele, apelando para meios que não são os meios da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade em todo tempo, mas falar mentira é o meio mais fácil para ninguém se complicar, qual é o meio que a gente escolhe? O meio mais fácil. Então esse texto está dizendo o seguinte: a fé que Deus está querendo aperfeiçoar não é essa confiança falsa de que Ele vai nos livrar de tudo, mas é a confiança que eu desenvolvo no meu coração de que eu vou obedecer a Deus, não importa o tamanho do problema no qual eu irei entrar. E ele está falando isso propositalmente por causa da situação do público dele. Pedro estava escrevendo a um público que estava sendo perseguido. Então é só você pensar que perseguição é sempre uma coisa violenta e não afeta só você. A família que é perseguida por causa da fé é uma família que perde pai, perde mãe, perde irmãos, vai todo mundo para a cadeia. E às vezes o pai de família que tem ali a sua esposa, os seus filhos, e vê que os exércitos estão avançando para a localidade dele, ele fala assim: mas eu não aguento mais viajar, eu não aguento mais ter que viver escondido, eu não aguento mais ter que sair, eu acho que agora o caminho mais fácil é negar a fé, porque daí pelo menos eu fico aqui. É exatamente isso que Pedro está colocando na mente daqueles irmãos. Vocês estão sendo guardados para uma salvação futura. Vocês estão guardados para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Essa é a motivação para que vocês fiquem obedientes hoje. Jesus disse isso também, não disse? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Ou seja, se você achar que existe um meio mais fácil do que a obediência, o que vai acontecer? Não vai adiantar. Porque lá no final, você perdeu. E eu não sei se você já conseguiu imaginar o tamanho da ironia que existe nesse fato. Na segunda-feira eu comentei alguma coisa sobre isso aqui, mas para aqueles que não estavam, eu vou repetir o que eu falei. Logo, logo vai estar na internet, você vai poder ver assim na íntegra e tal, mas só vou dar uma palhinha para vocês. Existem algumas pessoas que vivem como se não conhecessem a Deus, ou como se Deus fosse um acessóriozinho que elas põem e tiram da vida conforme a necessidade, igual um pendrive no computador. Eu uso quando eu preciso dos dados, mas quando eu não preciso, ele fica lá guardadinho e tal. Aí essas pessoas negam Jesus, essas pessoas não conhecem Deus, e lá no dia do juízo final, elas vão estar gritando lá na porta, e Deus, em Jesus Cristo, vai responder para elas assim: eu não vos conheço. Não sei quem você é, não sei quem é você, você não tem parte nesse lugar. Isso é muito irônico, porque é Jesus dizendo: você fez isso a vida toda comigo, e agora que eu voltei, e você percebeu que o que diziam era verdadeiro, agora você aceita. Meus irmãos, Pedro insiste conosco num ponto muito importante, versículo 8. Vocês amam a Cristo mesmo sem vê-lo. Isso é interessante. E é por isso que às vezes nós somos tidos como loucos, porque nós estamos adorando uma pessoa que nós nunca vimos. Mas no dia em que nós a enxergarmos voltando, nós vamos reconhecê-lo em glória. Nós vamos reconhecê-lo como nosso Salvador.
Ao passo que as que não o reconheceram sem ver, quando ver, não adianta mais. Pedro está tratando disso, irmãos, porque todas as coisas que são parte dessa prova de que nós conhecemos a Cristo é o fato de que nós estamos vivendo a vida de Cristo aqui. E a vida de Cristo aqui foi uma vida de forasteiro, foi uma vida de perseguição, foi uma vida de zelo pelas coisas certas, e por isso a perseguição. Porque é muito irônico as pessoas olharem para Jesus como um homem amoroso, como um homem paciente, como um homem, e o crucificaram na cruz. Esses dias estava rolando na internet um debate entre o pastor Marcos Feliciano e um youtuber chamado Felipe Neto, que ficou famoso há um tempo atrás por fazer vídeo falando sobre vários assuntos. E o assunto deles lá era religião, e depois o Felipe Neto, que hoje trabalha na MTV, se eu não estou enganado, mas ele publicou posteriormente a essa conversa um vídeo falando sobre a opinião dele a respeito de Jesus. E ele disse assim: eu creio em Jesus, mas eu não creio no Deus que é revelado na Bíblia, a mesma que fala sobre Jesus. Eu creio que Jesus foi bom, eu creio que Jesus foi o melhor ser humano que existiu, mas o maior fato em relação a isso, irmãos, é que ele alegava não crer no Deus que nós apresentamos, mas acreditava na existência de Jesus. Eu acredito que quando você relega a existência de Jesus às características dele, você perde o ponto principal. Porque quando a gente fala sobre amor, sobre graça, sobre compaixão, sobre tolerância, todas essas coisas que dizem que Jesus exerceu, ao mesmo tempo a gente vê Jesus morrendo na cruz pela mesma multidão que até 3 dias antes estava lá, comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém. Não é muito estranho que um homem que só ensinou sobre amor, sobre graça, morresse crucificado como ladrão? Porque a ideia da morte de Cristo, irmãos, não é simplesmente que ele morreu, como se fosse uma morte natural. A morte de cruz era a morte do criminoso. Era a morte daqueles que desafiavam a autoridade do Império Romano, tinham pecado contra o imperador. Ele sofreu essa morte, mesmo não tendo feito nada disso. Mas o que ele fez? Ele foi obediente. O nosso mundo é um mundo que não aceita essa ideia de obediência, porque essa ideia de obediência nos confronta. Porque amor para o mundo que nós vivemos é aquela coisa de tipo, eu fico aqui, você fica aí, e cada um segue a vida. Mas o amor de Deus não é assim. E tanto não é assim, que quando nós estamos falando de fé, nesse texto todo, irmãos, nós não estamos falando da fé como um meio para conseguir coisas, mas nós estamos falando da fé como um meio de obter salvação. O que diz o versículo 9? Obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Dizem no catecismo que o fim principal do homem é glorificar a Deus, não é? E gozá-lo para sempre. Qual é o fim principal da fé? O versículo 9 diz: é a salvação da vossa alma. Então, não use a sua fé para obter coisas daqui nessa terra. Use a sua fé para direcionar o seu pensamento para o porvir. Esse é o uso correto da fé. Se você até hoje tem entendido que aperfeiçoar na fé significa ganhar mais e mais confiança de que Deus vai livrar você das coisas, caminho errado. A Bíblia diz que a fé, meus irmãos, é uma convicção, é uma certeza do quê? Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção dos fatos que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando? O crente em Jesus vai dizer: eu estou esperando ardentemente pelo dia em que eu estarei com Cristo novamente. Isso é o que o crente vai dizer. Então isso é fé. Mas é bem provável que em alguns momentos a gente não pense nisso. Mas a gente pense em coisas que tornam a nossa vida nessa terra boa, perfeita e agradável. Se esse é o seu caso, então o cristianismo, a fé, a Bíblia não vão servir para você. Porque Pedro está falando no versículo 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, o quê? Sejais contristados por várias provações. Ou seja, Pedro está dizendo:
A presciência de Deus construiu uma história onde a fé será provada por meio da perseguição e da provação. Se você quiser fugir disso, então não tem fé. Não existe fé. Se você quiser uma vida onde essas coisas não estejam presentes, então não existe fé. Porque fé, se você quer viver como Deus manda num mundo que jaz no maligno, você vai ter problema. Você tem que lembrar disso. O mundo é o seu inimigo porque as pessoas não são neutras, moralmente falando. Elas estão sempre inclinadas à rebelião contra Deus. E se você ama a Deus, Jesus disse, vocês vão ser odiados de todos. E isso me irrita um pouco quando a gente pensa que as pessoas querem tratar Jesus como uma pessoa universalmente aceitável. Não era assim, irmãos. Tanto não era assim que ele foi morto na cruz. Então não adianta a gente querer pintar a figura, o quadro do forasteiro nessa terra como uma pessoa popular. Porque ser amado pelos ímpios nunca é um bom sinal. Jamais é um bom sinal. E é exatamente aí que Pedro vai colocando para nós. Dito isso, no versículo 10 até o versículo 12, nós temos uma nova parte desse argumento. E antes de entrar nessa nova parte do argumento, eu queria perguntar se do que nós já falamos até aqui, os irmãos têm alguma dúvida ou querem perguntar alguma coisa. Não? Não? Então vamos seguir. Dos versículos de 10 a 12, meus irmãos, nós temos Pedro dizendo para nós o seguinte: se você não consegue achar a salvação na Bíblia, então nós estamos usando a Bíblia de uma forma errada. Versículo 10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Quando ele diz os profetas, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a todos aqueles que em nome de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, falaram. E é bem importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente consegue enxergar esse princípio. Por exemplo, você consegue enxergar salvação e condenação no livro de Gênesis? Para quem estava aqui segunda-feira, a historinha da Arca de Noé nos conta isso. Não é verdade? Vamos lembrar. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Você consegue imaginar isso? Mas é o que a Bíblia diz. E durante 100 anos, quando Noé estava lá construindo a arca porque ia chover, eu imagino que nesses 100 anos, a Bíblia não diz, né? Mas eu imagino que nesses 100 anos não caiu chuva. Não a ponto de ser aquele dilúvio que estava prometido para vir. Só que de repente, o dilúvio caiu. E as pessoas começaram a gritar na porta da arca: deixa a gente entrar, e morreram todos. Às vezes as pessoas pensam assim, mas nossa, que crueldade. Não, irmãos. 100 anos de aviso. Não é? Quando a chuva cai, daí você acredita? A Bíblia não funciona assim. Você tem que acreditar no que ela diz. É a palavra de Deus. É o próprio Deus falando. Então não adianta você fingir que não está acontecendo nada. Um dia a porta da arca vai fechar. E você vai ficar de fora. Então, lembra disso. Um dia o dilúvio cai. Em Gênesis está lá. Tem um... E eu não sei se você também já chegou a essa conclusão, mas assim, a gente baseia a nossa ideia de céu e inferno em textos do Novo Testamento. Será que no Antigo Testamento não tem nada que fale sobre isso, não? Tem ou não tem? E aí eu vou provar para você que tem. Abra sua Bíblia em Daniel. Por favor, profeta Daniel. Todo mundo já abriu? Daniel é Antigo Testamento, irmãos. Pertinho aí do comecinho de... É o último profeta maior, né? Depois dele tem Oséias, antes dele tem Ezequiel. Daniel 12. Daniel 12, 1 e 2.
Alguém poderia ler, por favor, Daniel 12, 1 e 2? Antigo Testamento, vocês perceberam, não perceberam? Daniel está recebendo uma profecia a respeito daquilo que Apocalipse lá na frente vai contar para a gente. É Deus revelando para ele, inclusive porque literatura apocalíptica, irmãos, não é uma coisa só de Apocalipse, não. A Bíblia toda está cheia de livros que falam sobre isso. Um deles é Daniel. Boa parte do que você vai encontrar em Apocalipse é citação ipsis literis de Daniel. Perguntinha de escola dominical, né? Qual que é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo? Apocalipse. Então, se você não entender o que veio para trás, você não vai entender o que vem pela frente. E o Antigo Testamento traz essa ideia de condenação, de fuga da condenação o tempo inteiro. O problema é o seguinte, quando as pessoas usam o Antigo Testamento, o que elas querem provar? Assistam uma pregação aí de qualquer um desses caras que ganhou notoriedade por fazer as pessoas enriquecerem. Quando elas usam o Antigo Testamento, o que elas querem ao usá-lo? Veja como é simples você inverter a história. Uma das pregações que você pode ouvir, certamente, é sobre Davi e Golias, né? Assim como Davi derrotou o seu gigante, você também pode derrotar o seu gigante. Gente, é uma pregação que faz a gente chorar, linda, emociona, mas não é verdade. Não é verdade. Qual é a história que Davi e Golias estão contando pra gente? Porque é muito mais fácil eu falar que Davi tinha um gigante, ele matou o gigante, e eu também tenho os meus gigantes, e eu vou acertar uma pedrada na cabeça deles e vou matar o gigante, vou arrancar a cabeça dele, vou levar para a cidade, como quem diz, matei o meu gigante. Irmãos, não funciona assim. A história de Davi e Golias é uma história que, quando João Calvino comentou, ele escreveu assim: se até mesmo o cão, o cachorrinho, late ruidosamente quando ele vê o dono dele sendo atacado, quem dirá nós, seguidores de Cristo, quando nós virmos o nosso Deus sendo ofendido por aí? A história de Davi é uma história que diz o seguinte: Davi só ganhou essa batalha porque ele estava lutando em favor de quem? Da honra de Deus. Porque a batalha de Davi e Golias, na verdade, era uma batalha de Deus contra Deus. Golias estava ofendendo o povo de Israel por causa do quê? Por causa da força que o Deus deles, que era Dagon, se eu não me engano o nome dele, iria exercer sobre aquele povo, porque o Deus mais forte sempre ganhava a guerra. Por isso que Davi ganhou. Então, você trava muitas lutas, mas essas lutas são as lutas de Deus. Porque se você estiver lutando a luta de Deus, você vai ganhar. A luta contra o pecado, a luta contra essas coisas que aí sim podem ser os gigantes, os deuses falsos. Agora, se você achar que o gigante é o problema, não dá certo. Às vezes o problema é a maneira que Deus vai usar para chamar você ao entendimento correto das coisas, não é? Uma outra coisa importante, Moisés morreu, Josué assumiu, e qual foi o primeiro território que em Canaã Josué conquistou? Foi Jericó. Como é que Jericó conseguiu ser invadida? Lembram-se? O povo acampou ao redor de Jericó e fez o quê? Tocou a trombeta. Aí você pensa, trombeta. O que a trombeta significa? Ou você achou que a força, a acústica do som foi tão alta que o muro caiu porque os caras tocavam mal, ou sei lá o quê. Não tem nada a ver com isso. Mas trombeta, meus irmãos, é instrumento de anúncio. Toda vez que a trombeta é tocada, é porque o rei está chegando. É porque o sacerdote está chegando. E no caso de Israel, era o rei da glória. Por que as muralhas ruíram ao som da trombeta? Porque é isso que vai acontecer no último dia. Você vai ouvir a trombeta e você vai pensar, acabou. Chegou a hora. Então, tudo isso, irmãos, está lá no Antigo Testamento para a gente ver, para a gente contar para os nossos filhos,
para a gente lembrar, mas por que a gente não consegue olhar o Antigo Testamento e perceber essas coisas? Porque existe um desejo nosso de se enfiar no meio da história, que é para que a gente se sinta parte dela. Então é muito mais fácil eu falar que Davi representa você na história. Mas se eu fosse interpretar a Bíblia corretamente, Davi representa quem nessa história? Davi representa Jesus Cristo. Moisés representa quem? Jesus Cristo. E assim por diante, irmãos. Noé representa quem? Cristo. É isso que você precisa aprender a entender na Bíblia. Por quê? Porque é isso que está dizendo aí, ó, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo que neles, nos profetas, estava. E o mais importante, o que o Espírito de Cristo falava por meio do profeta? Versículo 11 diz: ele dava de antemão testemunho sobre o quê? Sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que seguiriam esse sofrimento. Então veja, Pedro está dizendo que o Espírito Santo, que ele chama aqui de Espírito de Cristo, usou o profeta do Antigo Testamento para mostrar que o povo de Deus iria sofrer. Mas a glória que viria seria maior, mas não agora, aqui, mas seria maior futuramente. É engraçado que o Espírito Santo, segundo o que Pedro está falando, usou a vida dos profetas para anunciar a desgraça. Mas quando as pessoas dizem que o Espírito Santo está falando, o que elas dizem que o Espírito Santo está falando? Vou dar um exemplo. Você chega numa igreja, de repente levanta uma pessoa e fala assim: o Espírito Santo está me dizendo que hoje, quando você chegar na sua casa, vai ter uma coisa em cima da mesa. E essa coisa em cima da mesa vai resolver os seus problemas. Não é a Bíblia não, mas é outra coisa. Qualquer outra coisa. O Espírito Santo está me revelando que hoje, aqui, agora, uma pessoa terá os seus problemas resolvidos. Só que o Espírito Santo só falou sobre desgraça no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou provar isso para você, porque uma coisa é falar, outra coisa é provar, né? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20 é um dos momentos mais tocantes do ministério de Paulo. Ele está conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, falando para eles o seguinte: eu não vou mais ver vocês, e vocês também não vão mais ver o meu rosto, porque saindo daqui eu vou para Jerusalém, e eu tenho certeza que lá as coisas vão ficar complicadas para o meu lado. Mas de onde que Paulo tirou essa certeza? Atos capítulo 20, versículo 23. Mas vamos ler o 22 também para a ideia ficar clara. 22 e 23, por favor. Alguém poderia ler Atos 20, 22 e 23. Talvez não seja muito essa a revelação do Espírito Santo que as pessoas estão buscando hoje. Mas uma coisa Paulo diz aqui: ele tinha certeza pelo Espírito Santo que viriam cadeias e tribulações para ele. E a pergunta que eu faço é: como é que o Espírito Santo comunicou isso para Paulo? Será que era aquele lance de ligação especial, sabe? Que tem algumas pessoas que dizem que são assim. O Espírito Santo fala com elas de uma maneira, sabe? Pessoal, íntima. Não, irmãos. Qual é o único meio pelo qual Paulo poderia ter recebido essa... E ele usa uma palavra aqui que tira qualquer dúvida, né? De cidade em cidade me assegura. Ou seja, pode ter certeza. Como é que o Espírito Santo assegurou isso para Paulo? É porque é só isso que aconteceu a Bíblia inteira. Só isso. Mais nada. Qual foi o fim de todos os profetas, meus irmãos, que profetizaram no Antigo e no Novo Testamentos? Eles morreram. Lembram-se como João Batista morreu? A filha de Herodes estava fazendo 15 anos, festa de debutante, né? E aí o rei foi lá e falou assim: o que você quer de presente? Ela falou assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Morreu. Isaías, 40 anos profetizando em Israel, morreu num tronco oco.
colocaram Isaías no meio do tronco e serraram. E assim por diante. Jeremias nos conta, eu não lembro em qual capítulo da primeira carta não, do primeiro livro, né, porque tem Jeremias e Lamentações, mas em Jeremias você vai ver ele contando a história de quando ele foi para o meio de um poço vazio e começaram a jogar terra em cima, até cobrir a cabeça. Irmãos, só isso aconteceu o tempo todo e a toda hora. Qual é a insistência que hoje existe em afirmar que virão coisas que não virão? E olha como é que o próprio Paulo, trata esse assunto. Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses. Aí você vai perguntar assim, mas primeiro ou segundo? E aí você vai ter que fazer uma pergunta inteligente, porque são duas mesmo. Mas você vai perceber o seguinte: existem algumas coisas que vocês precisam lembrar. Eu estou falando da primeira carta, tá? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Olha só como a Bíblia é interessante. Ela já antecipava que ia ser assim. 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 3. Mas o 3, eu queria ler o 3 e vocês acompanham aí para mim, comigo. Vamos lá? Ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz. Vamos ler o finalzinho? E de nenhum modo escaparão. Perceba, qual é o sinal de falsa doutrina, segundo esse versículo? Como você pode ter a mais absoluta certeza que o que está sendo ensinado é falso, segundo esse versículo? Quando estiverem prometendo para você paz e segurança. Mentira. Paulo fala, quando a pregação for sobre isso, atenta, porque o dia do Senhor virá como ladrão. E a ideia de comparar a vinda de Cristo como ladrão, meus irmãos, é uma das comparações mais absurdas que eu já vi na Bíblia. Porque ladrão, não existe ladrão bom, certo? Não existe aquele ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. É ladrão, entendeu? Ladrão. Mas o fato da vinda de Cristo ser comparada à vinda de um ladrão, não é interessante? E aí eu vou te perguntar, esse é um dos versículos que me faz entender o porquê que a vinda de Cristo é como ladrão. Porque, primeiro, o ladrão aparece de repente. E segundo, o ladrão surpreende você num momento de descuido. Então, o ladrão, nesse ponto, é aquele que vai estourar a bexiga da sua confiança. Se a sua segurança está nas coisas dessa terra, Deus vai vir com o seu alfinetezinho santo e um dia ele vai estourar. Se você está seguro, mas não por causa dos mandamentos de Deus, e sim por causa de qualquer outra coisa, o que Deus vai fazer com isso? Vai estourar. Então, quando as pessoas andarem falando por aí, paz e segurança, acenda o sinal de alerta na cabeça, porque isso não é verdade. E não é verdade porque, irmãos, como é que Paulo sabia disso? Porque é exatamente isso que a gente encontra na Bíblia toda. A Bíblia toda descreve a nossa caminhada nessa terra como uma luta, como uma batalha. E é exatamente por aí que a gente se perde, quando a gente não tem ciência de que as coisas são assim. Às vezes as pessoas procuram a igreja porque elas querem uma vida boa. Mas na verdade a igreja não pode oferecer isso, se ela é a igreja de Cristo. Porque nós estamos em rota de colisão com esse mundo. Porque mesmo que a gente quisesse, o povo de Deus na história, segundo o que Pedro está falando, não passou por bênção e bênção, mas passou por deserto. E vocês vão lembrando aí, né? Por cova dos leões, por um monte de coisa desse sentido. Se esses caras passaram, nós vamos ser diferentes hoje? Se o nosso Senhor Jesus, que é a nossa referência, foi crucificado e morto, nós vamos nos livrar disso? Não, meus irmãos, porque se nós somos forasteiros num mundo perdido, num mundo que jaz no maligno, então é isso que vai acontecer. Jesus mesmo disse isso lá em João, não disse? Se fizeram isso comigo, podem esperar que vão fazer para vocês também. E esse é o ponto que Pedro está aí defendendo com muita ênfase na sua carta. Gente, a aprovação precisa acontecer, porque se ela não acontecer, é porque a fé não existe. Deus prova aquele que tem fé. Porque se não existisse fé, qual seria o propósito da aprovação? Para aperfeiçoar o quê? Então, na verdade,
o que nós temos que entender quando a gente olha para isso aqui? A gente precisa entender que Deus tem um compromisso pessoal em direcionar o nosso olhar para Ele, custe o que custar, se nós somos dele. Então, se Ele está mexendo com você, pode ter certeza, Ele está fazendo isso para te chamar a obediência. Mas se você anda meio quietinho e as coisas estão acontecendo, mau sinal. Entre na arca, porque você está fora. Ok? E aí a gente finaliza hoje, irmãos, com o versículo 12. No versículo 12, Pedro está dizendo que há um sumário da mensagem do Antigo Testamento na seguinte frase: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O que isso quer dizer? Esses caras que pregaram sobre isso sabiam que a mensagem deles não ia se cumprir no tempo deles. Mas eles sabiam que o que eles estavam falando era algo destinado a uma época futura. E Pedro está falando, é para vocês. Eles sabiam que quando eles falavam essas coisas, eles não veriam essas coisas, mas eles estavam dando a certeza que vai acontecer. Porque é isso, o que eles pregaram lá atrás, é exatamente as mesmas coisas que nós estamos pregando. E repare que tanto no versículo 11 quanto no versículo 12, existe um elemento em comum que justifica a pregação, que é justamente, o versículo 11 chama de Espírito de Cristo, e o versículo 12 chama de Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando, pode esperar. Cadeias, tribulações, provações. Agora, se ele não estiver falando, então não tem nada disso. E aí você fala assim, qual é a pregação que está sugerindo para você o caminho mais difícil? Essa é a pregação certa. Qual é a pregação que sugere para você um meio mais difícil? Essa é a pregação que você deve ouvir. Porque essa é a pregação que o Espírito Santo norteia e abençoa. E, irmãos, aqui é uma coisa muito importante ser dita. O propósito da pregação não é encher a igreja. O propósito da pregação não é despertar em você qualquer coisa que não seja a expectativa pela volta de Cristo. Essa é a missão da verdadeira pregação. Nós pregamos não para que as pessoas gostem, mas para que elas sejam alertadas das coisas que vêm pela frente. Nós temos que transmitir esse senso de urgência para eles. Sabe por quê? Porque senão a nossa vinda para a igreja acaba se tornando uma coisa quase igual a ir no cinema. Qual é a motivação que te leva a ir para o cinema? É um filme que você acha bom, bonito, legal. É um espetáculo ali de 1 hora, 1h30, 2 horas, que você assiste uma pipoquinha, come um chocolatinho, aí depois que acaba você vai embora. Se a igreja for isso também, nós estamos, meus irmãos, colocando as coisas do jeito errado. Porque a igreja está aqui para alertar, para tocar trombeta na orelha das pessoas. Porque um dia, elas mesmas vão ouvir essa trombeta. E aí não vai dar certo. E aí acabou o tempo. Então, você tem que lembrar que o seu papel é um papel de forasteiro, se você é eleito. Você não tem nada, nenhum tipo de ligação com as coisas de agora. Você é chamado da mesma forma que todos os profetas que passaram por nós, Antigo e Novo Testamento, foram para anunciar essa mensagem. Arrependei-vos, sejam batizados. O reino de Deus está próximo. Qualquer coisa que não seja isso é falsa. Não é verdadeira e não é abençoada pelo Espírito Santo. E é interessante você notar aqui que o Espírito Santo, meus irmãos, só nesses 12 versículos, e eu quero finalizar com isso, nesses 12 versículos que nós lemos, o papel do Espírito Santo é um papel fundamental aqui. Porque nesses 12 versículos, o Espírito Santo é citado 3 vezes. Primeira, no versículo 2, segunda, no versículo 11, e terceira, no versículo 12. No versículo 2, o Espírito Santo é aquele que santifica. No versículo 11, o Espírito Santo é aquele que dá testemunho do sofrimento antecipado. E no versículo 12, o Espírito Santo é aquele que abençoa a pregação do Evangelho de hoje. Então, você pode perceber que o papel do Espírito Santo nessas duas coisas se explica da mesma forma. Primeiro, ele santifica, e segundo, ele dá testemunho antecipado do sofrimento. Por isso que Paulo sabia das coisas que ele passava. Porque é isso que ele assegura em todo o tempo.
É aquela voz na sua consciência que diz assim, não vai ser fácil não. Mas ao mesmo tempo, é o único caminho que leva para a glorificação, porque ele santifica. Então, ser difícil não quer dizer ser impossível, mas ser difícil significa que o motivo de ser difícil é porque você entra em rota de colisão com o mundo onde você está. É o Espírito Santo que fortalece isso dentro de você. O Espírito Santo é aquele que faz você levantar e abraçar o sofrimento, como diria o John Piper. Porque a motivação do sofrimento é a santificação. E aí eu te falo, a gente fala tanto de sofrimento, 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 mas para dar um ar mais concreto nesse negócio. Por que tanto? Por que essa palavra sofrimento foi tão usada? Porque, primeiro, tem coisa mais difícil do que você negar uma vontade? Não tem. É por isso que é sofrimento. Segundo, tem coisa mais difícil do que você ter que aguentar um sofrimento por causa de estar fazendo o que é certo, não o errado? Não tem. Mas é esse tipo de coisa que vai fazer parte da sua vida como um forasteiro. Se você vai entrar em rota de colisão com esse mundo, espere esse tipo de coisa. Ah, mas nunca aconteceu comigo. Então pare e pense um pouquinho. Você está do lado de fora da arca ou do lado de dentro? Você está ouvindo o clamor que o dilúvio vai cair ou você está fingindo que não acontece nada? Porque as pessoas por aí estão vivendo despreocupadas. Paz e segurança. Mas um dia acaba. Irmãos, nós vamos chegar no versículo 13 na semana que vem, mas por hoje eu gostaria de encerrar chamando você para essa responsabilidade. Tudo que você gosta dentro da igreja, dentro da pregação, dentro das coisas que são feitas, tem a ver justamente com esse lance de ser forasteiro ou não. Se você quer ser um forasteiro, se você foi eleito para isso, então essas coisas falam ao seu coração de uma maneira ardente, no seguinte sentido: aqui nesse mundo não tem nada que possa captar minha atenção. O meu destino está sendo voltado para frente, está sendo voltado para a glória. E é esse tipo de coisa que vai trazer problema para mim. Se eu tenho vivido uma vida mais light, com o propósito de me poupar, um dia Deus vai estourar a nossa bexiguinha de segurança. Pode ter certeza disso. Quando saírem por aí dizendo paz e segurança, pode se preparar. Então, eu queria que você saísse daqui hoje com esse pensamento muito claro. A sua vida com Deus ensina o que para as pessoas? Ensina que estar na igreja é como estar numa grande colônia de férias, onde tem uma rede maravilhosa para você descansar, um sol lindo, calor de 40 graus, praia, ou seja, paz e segurança. As pessoas olham e falam, nossa, mas eu quero isso para minha vida também. Eu quero abraçar essa fé que vai me dar tanta coisa. Ou será que a sua vida é uma trombeta na orelha das pessoas? O que tem sido a realidade da minha fé em relação a tudo isso que eu ouvi? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a tocarmos a trombeta. Bem alto. Mas bem alto. Para que as pessoas ouçam. E quando ouvirem, atendam o clamor. O Rei da Glória está chegando. Deus nos ajude. Amém.